Arnaldo, você consagrou várias expressões que eu sou fã, né? Tem o favoritaço, na época da Copa do Mundo, esse que pegou, viralizou. Tem o soberba da derrota, que eu acho espetacular, e o Bahia estava sofrendo disso na gestão de Renato Paiva. E tem, Arnaldo, o gostável. Eu já vi você utilizar o gostável, o fato de Neymar ser pouco gostável, né? Uma pessoa que não desperta muito empatia e tal. E o Rogério Ceni, ele carrega essa pecha. Mas, Arnaldo, ele fez muita questão de mostrar uma outra faceta, de gostável. Na entrevista coletiva, você deve ter acompanhado a apresentação dele no Bahia. Sim. Dá para confiar nessa versão gostável de Rogério Ceni ou foi só no arriar das malas? Sabe, Darino, eu suspeitava que essa fosse a primeira pergunta. Eu acho que dá para confiar, mas a questão, eu acho que, como ele mesmo respondeu a um companheiro teu no momento, eu ainda não perdi nenhum jogo, ainda não começou para valer, né? E acho que essa situação do Rogério, conhecendo ele bem, desde antes, desde reserva do Zete, lá atrás, desde de menino, goleiro do São Paulo, ele, obcecado por vitória, por trabalho e tudo mais, ele às vezes se deixa levar pela obsessão da vitória, né? Ele não tem a soberba da derrota, não, mas em alguns momentos eu acho que o temperamento perfeccionista dele faz com que ele desperte uma certa rejeição também, de vez em quando. Essa rejeição, eu acho que na época de jogador, era muito por conta de ser um jogador de um time só, né? E ser muito diferente, por exemplo, do Marcos, né? Que foi o goleiro da seleção, então era o goleiro campeão do mundo, que era um temperamento oposto, né? É o cara que senta no boteco para conversar e tomar uma cerveja. O Rogério sempre foi reservado e tal. Mas eu acho que a principal coisa para um treinador, qualquer treinador, pode ser até um mais experiente que o Rogério, é ir aprendendo com as situações que vão ocorrendo ao longo da carreira. E que jogador que ele foi, do jeito que ele foi, goleiro, artilheiro, etc., meio incomparável, não tinha ninguém que pudesse acompanhá-lo na dedicação, no treinamento e tudo mais, a obsessão pela quase perfeição, coisa que ele aprendeu muito com o Tele Santana. Como treinador, ele não joga, né? Ele, no máximo, orienta, faz tudo, mas ele não depende só dele. É isso que eu queria colocar, entendeu? E, às vezes, ele talvez não se dê conta que não depende só dele. E não dependendo só dele, depende das outras pessoas, dos jogadores, do ambiente, da troca de informações, das relações. E acho que esse é o nó ainda na carreira do Rogério como treinador, que eu acho que qualidades ele já mostrou que tem. Mas acho que essa questão do relacionamento, do gostável, eu achei ótimo o ponto que você tocou. É um grande desafio para ele, para ele vingar de vez como treinador. E ele está aqui, viu, Arnaldo? Ele está de olho em você, viu? Preste atenção no serviço, viu? Olá. Estou aqui, olha o que vocês vão falar. Opinião, você considerou como uma surpresa ou como uma escolha estratégica de Rogério Ceni, de posicionamento de carreira dele, aceitar o convite do Bahia, que é administrado pelo Grupo City hoje, o seu departamento de futebol? Sabe, Darino, eu acho que até vai além da presença do Grupo City. É claro que a presença do Grupo City contribuiu para essa escolha. As perspectivas, a própria vinheta de abertura que você traz, as pessoas falando sobre uma perspectiva de um sonho maior, né, de ir além, né, dá para a gente sentir isso no torcedor, e acho que isso atrai profissionais de vários tipos, jogadores, treinadores, sem dúvida. Mas, cara, o Bahia é um gigante, é uma imensidão, é uma paixão. Eu era moleque e assisti a final Bahia Internacional, cara, em Trancoso, não esse Trancoso agora, um Trancoso sem glamour, raiz, era um raiz. Numa das poucas televisõezinhas que tinha. E a gente torcendo pro Bahia que nem os loucos lá, tinha uns paulistas lá, e a gente torcendo pro Bahia que nem os loucos, Bahia campeão brasileiro. Cara, que foi um dos momentos mais legais que eu vi na minha vida. E acho que o Bahia tem uma coisa, tem uma expressão, tem um poderio gigante. E acho assim, né,
essa situação, eu acho que guardando as proporções, sem um parceiro desse tipo, o Rogério sentiu esse prazer dirigindo o Fortaleza, guardando as proporções, né? Talvez tenha sido o lugar onde ele tenha sido mais feliz como treinador, literalmente, né? E acho que o Bahia tem algumas semelhanças, fora as cores, essa situação, e eu não me surpreendi com a escolha do Rogério. Eu acho que é um pouco aquela coisa da fome com a vontade de comer, é bom para os dois, achei ótimo dos dois lados, nos dois sentidos. Acho que a motivação do Rogério é grande para dar uma resposta, pelo que ele viveu recentemente no São Paulo, que é uma coisa muito peculiar e particular. Então, achei uma ótima ideia das duas partes. Arnaldo, vamos falar de campo. Arnaldo, eu vi você pistola algumas vezes com o Rogério Ceni, principalmente pelo fato de Rogério não escalar volantes, né? Na acepção da palavra, aqueles volantes que você tem tara, desejo, satisfação, né? Eu lembro que você cobrava muito a presença do Luan no time, né? Nessa segunda passagem especificamente. E o Rogério chegou aqui, Arnaldo, falando em, neste momento, simplificar a forma de jogar do Bahia. Quero o quê, né? Ser um time menos agressivo, menos ousado, e pelo menos transpareceu isso. E ser um time mais pragmático, mais consistente. Aquela coisa, privilegiar a defesa, só ir na boa, para ir pontuando e paulatinamente se afastando dessa situação que nós estamos perigosíssima no campeonato. O que você acha que vai ser o comportamento de Rogério no Bahia? Porque, de certa forma, Arnaldo, esse discurso é incoerente com a versão pistola que eu vi sua de muitas passagens de Rogério no São Paulo. Você se queixava muito que o São Paulo com o Rogério fazia um gol, não tendo time para isso, continuava em cima, continuava se expondo para fazer o segundo, né? E acabava perdendo os resultados. Eu acho que esse é um grande dilema. Vai viver aí de novo. Eu posso pegar justamente o momento que ele volta ao São Paulo, como a gente falou aqui no início da conversa, numa situação mais ou menos que o Bahia se encontra na tabela. A missão era se livrar do rebaixamento. Pois o São Paulo dele, naquele momento, naquele período, o São Paulo ganhou algumas partidas até imprevistas, como os clássicos, ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, e perdeu todos os jogos fora. De uma forma que ele se salvou na última rodada. E que tinha time, se ele tivesse empatado 3 jogos fora de casa, ele já estaria livre. Então, às vezes, sabe que o meu amigo Prihal me deu um toque, e eu vou conferir se o WhatsApp do Rogério continua com essa frase, que eu fiquei maluco. Que é uma frase com as depois cores do Bahia. Passa, viu? Arnaldo, depois você me passa o contato aí, viu? Vou passar. Ele não. Acho que ele tem outros. Esse faz tempo que não responde. É assim, ó. Saca só, Darino. É improvável ganhar se não assumirmos a possibilidade de perder. Tá aqui no WhatsApp dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, ó. Tipo. Não dá, né? Bom, eu vi a figurinha, eu vi. É improvável ganhar com as cores do Bahia. Bom. Eu acho que essa frase traduz um pouco como ele enxerga futebol. Ou seja, ele gosta de correr riscos como treinador. O discurso eu achei ótimo e eu acho que é necessário. Simplificar, pontuar e depois a gente vai pensando. Depois a gente vai... Faz todo sentido para esse momento. Agora, ele precisa não se deixar levar pela... Eu lembro muito de um jogo com o Flamengo, ele era técnico do Fortaleza, no Maracanã. O Flamengo pós Jorge Jesus no auge ali, triturando e tal. E no jogo contra o Fortaleza jogando bem. O Fortaleza dele dava trabalho mesmo para os jogos, para os times ponteiros da tabela tal. Jogava meio de igual, era uma coisa muito no contra-ataque, mas sem abdicar de tentar o gol. E aí tava 1-1 o jogo e o Flamengo tem um jogador expulso. Talvez até o Gabigol, cara, se não me engano. Ou não era o Gabigol, acho que era o Gerson. Esse jogo eu não lembro não, velho. No Maracanã. E ele, cara, quando o Flamengo tem um jogador expulso, 1-1, tava bom pro Fortaleza. Ele vai e abre o time, faz uma alteração, tira um volante e põe o time. Com 1 a menos num contra-ataque, bola lá, acho que foi o Gabigol que fez. 2-1 pro Flamengo nos 44 do segundo tempo.
Então, é um pouco isso. A frase, o empate servia, era bom. Mas, dá para ganhar, vou tentar ganhar. Eu não acho isso um defeito, mas é uma característica. E que muitas vezes ela fica desconectada com o momento do time. É por isso que às vezes eu pistolava, entendeu? Porque é aquela situação. Muitas vezes bastava um ponto. O ponto... E o São Paulo é um time que, como o Bahia está vivendo agora, é um time que em casa consegue e fora de casa não consegue. Então, o empate para o São Paulo fora de casa seria bom, mas ele arriscava. E aí, acho que essa figura da questão do volante, ela simbolizava um pouco esse risco. Que eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!